Segunda vez gravando esse episódio aqui para contar minha história, porque o outro, a gente teve um problema com a memória da câmera. Foi gravado já tem uns 2 ou 3 meses. E aí nossa, vou ter que contar tudo de novo. Aí a Fabi, vai. Tô aqui, mudei de cenário. Achei até melhor aqui, mais natural. Tá de manhã aqui, o céu tá a coisa mais linda do mundo. Um sol maravilhoso e graças a Deus não tá calor. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Por quê? Porque minha história explica como eu cheguei até a nutrologia. Minha história de vida explica como eu cheguei até a nutrologia. Então assim, eu nasci no Ceará, no sertão do Ceará, sabe aquele lugar assim onde o chão racha? Seco, 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 pobre, pobre, pobre a cidade, Parambu, mas eu amo. Minha vida ainda gira muito em torno do Parambu. E aí, meu pai muito pobre, minha mãe comprava banana assim, era uma para mim, uma para meu irmão, uma para minha irmã. Comprava maçã, era uma para cada, era tudo muito calculado. E aí meu tio morava aqui em Manaus, estava bem aqui, meu pai resolveu vir. Eu vim para cá, tinha 4 aninhos de idade. Estudei em escola particular de bairro, morei aqui na periferia. Tive uma infância muito boa, daquelas de brincar na rua, ralar o joelho e tal. Brigar com o povo na rua. E aí, estudei em escolas particulares de bairro. Meu pai sempre se dedicou totalmente à família. Tem uma história do meu pai que é interessante. Meu pai bebia bastante. E ainda lá no Ceará, minha mãe chegou com ele e disse assim: Edilson, ou a bebida ou a família. Desde esse dia, meu pai nunca mais bebeu. E eu acho que isso tem muito a ver também com eu ter vindo parar aqui, porque talvez se ele tivesse continuado bebendo, a gente tinha ficado por lá. E aí tá. Chegamos em Manaus em 98. De 98 até 2008, muita coisa aconteceu. Eu cheguei ali no ensino médio, passei no vestibular para medicina na Universidade Federal do Amazonas. E aí começaram a vir alguns probleminhas. Quando a gente pensa assim, a vida tá maravilhosa, a menina passou para medicina na Federal, aí que começam os probleminhas. Probleminha número 1, comecei a ter bastante ansiedade, né, durante a faculdade. Então, eu engordava no semestre, emagrecia um pouquinho nas férias. Engordava no semestre, emagrecia nas férias. Foi a primeira vez que eu tive problema com o meu peso. Só que eu nunca perdi o tanto que eu ganhava, né? Chegou ali no fim da faculdade, eu tinha uns 10 quilinhos, 15 quilinhos para perder. Aí comecei a trabalhar. Durante a faculdade, eu estudava muito sobre obesidade. Só que eu ainda não tinha noção de que obesidade era uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Eu só sabia que, assim, a pessoa tinha um comportamento que favorecia a obesidade, tinha hábitos e que tinha algumas coisas que tinham que mudar, mas da parte mental, não da parte metabólica. Porque o que tinha de estudo de livro disponível era da parte mental. Só que em 2014 a gente fundou a Liga de Nutrologia do Amazonas. E aí foi quando eu comecei a me interessar mais pela área. Viajei para o Rio de Janeiro para congresso, entendi mais ou menos como é que era, tive algumas decepções com a área e deixei um pouco para lá. Mesmo assim, eu vou contar mais na frente, que mesmo me decepcionando, eu ainda fui eleita a nutróloga da turma. Aí tá, formei medicina, comecei a trabalhar, esqueci da nutrologia. Chegou a pandemia. O que eu via na pandemia? Que todo mundo que complicava, que internava, se não fosse idoso, fosse adulto ou jovem, tinha uma questão muito importante ali com síndrome metabólica, com obesidade, com hipertensão e com diabetes. E eu fiquei observando aquilo. Aí sentava uma pessoa na minha frente, no pronto-socorro, onde eu trabalhava num pronto-socorro muito bom aqui de Manaus, particular. A pessoa sentava na minha frente e eu perguntava: fulaninho, o que você tem? Aí a pessoa me dizia assim: não tenho nada não. E eu, olhando para a pessoa, via o peso dela lá na triagem, via a altura, falei assim: olha, pelo seu peso e pela sua altura, você tem obesidade. Aí a pessoa falava: doutora, é mesmo, eu preciso perder uns quilinhos. Aí eu dizia assim: mas obesidade é uma doença crônica. Obesidade é fator de risco para agravar o Covid, para internar. Aí a pessoa ficava:
doença crônica não tem cura? Aí eu, não tem. Aí um belo dia um casal chegou lá, vocês sabem como é consulta de pronto-socorro, né, gente? É 5 minutos, 10 minutos a gente tem que resolver a vida ali do paciente. Porque tinha muita gente nessa época para atender. Era uma loucura. Aí chegou um casal, aí eu falei para eles que depois que passasse o Covid, eles tinham que se cuidar, porque ia vir outras pandemias, ia vir outras doenças, e aí eu falei assim, olha, vocês têm que emagrecer. Aí eles, mas como é que a gente vai emagrecer? Aí me veio um estalo assim na cabeça. Só come o que Deus fez. Como assim? Aí eu falava, ó, isso aqui é um presunto, isso aqui é um açaí. Qual que tem mais caloria? O açaí. Mas qual que é mais natural? O açaí. Então o que você vai preferir? O natural. O industrializado não. E assim foi indo. Sei que 2 meses depois esse casal chegou lá no hospital para me dar de presente um colar. Porque o homem tinha perdido 14 quilos e a mulher tinha perdido 7 quilos. Estava na diferença, né, de homem e mulher. Com a teoria do só come o que Deus fez. E eu tava nessa de já ensinar o povo a se cuidar mais, ter uma qualidade de vida melhor. E eu tava com a qualidade de vida péssima, engordando, estressada. Minha cara cheia de acne, porque assim, eu tenho algumas doenças dermatológicas. E a acne, em mim, é muito associada à ansiedade e estresse. Então, no meio daquela pandemia, usando aquela máscara, gente, e eu dava muita entrevista também, então era muita maquiagem. Para vocês terem noção, formou um abscesso aqui no meu rosto. Eu tive que fazer drenagem lá na M-Baia, a Adriana drenou, tudo mais. E até hoje eu carrego essa cicatriz aqui comigo, mas ela já foi bem maior, vou tirar. Aí vou usar o Fotona para tirar essa cicatriz. E aí tá. E eu não tava me cuidando. Quando eu peguei Covid, minha avó faleceu, foi que eu parei em casa e comecei a ver televisão. O que a gente via em Manaus? As ruas, um deserto. Carro de polícia escoltando o carro com cilindro de oxigênio. Ambulância para cima e para baixo. Televisão era toda hora, 100 mortes, 200 mortes, 100 mortes, 200 mortes, faltou oxigênio. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu tô no meio de um furacão. E eu posso ser a próxima vítima, porque eu não tô me cuidando. Apesar de eu estar ali com Covid e estar assintomática, só um pouco fraquinha, falei assim, se eu pegar de novo isso aqui, eu morro, porque eu, acima do peso, toda inflamada, era um estado inflamatório crônico, da cabeça aos pés, porque os neurônios também estavam tudo inflamado, né? Porque a pessoa estressada e ansiosa, vocês sabem como é. E aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar alguma coisa na internet aqui para eu me tratar. Aí fui fazer um curso do Pedro Calabres de neurociência. Aí lá ele dizia que pra gente melhorando na vida, pra gente encontrar nosso propósito na vida, a gente tinha que limpar o quarto, limpar o guarda-roupa, limpar o carro, limpar a rede social. Inclusive, eu aconselho muito a vocês. Se tiver algum paciente meu vendo aqui, gente, pega a rede social de vocês, tá aqui. Pega a rede social, vai lá, quem você tá seguindo. Quem não for uma pessoa ou uma conta ali no Instagram, no TikTok, no YouTube, que não te agregue em nada, só rouba seu tempo ou te leva a jogar, a gastar, para de seguir. Vamos ensinar o nosso algoritmo a mostrar pra gente só o que é interessante pra gente, porque isso rouba muito nosso tempo. Enfim, e aí eu limpei tudo, limpei a rede social, limpei guarda-roupa. Quando eu fui limpar meu guarda-roupa, caiu o meu troféu, nutróloga da turma. Aí eu, meu Deus, por que eu esqueci do meu sonho? Por que eu deixei de lado o meu sonho? Quer saber? Eu vou estudar isso aqui, porque a pandemia do Covid vai acabar. Mas a pandemia da obesidade só tende a aumentar. E principalmente com todo mundo ali dentro de casa sedentário, depressivo, ansioso. Me taquei para São Paulo, fui estudar nutrologia. Aí comecei a aplicar tudo que eu estudava em mim. Esse remédio aqui elimina a gordura pelas fezes. Comecei a tomar. Esse remédio aqui inibe a fome. Esse remédio aqui deixa a pessoa focada e não vai ter compulsão. Enfim, fui testando. E nisso que eu fui testando, eu fui emagrecendo de uma forma leve, lenta, sem sofrimento, sem fazer as 1001 dietas malucas que eu já tinha feito. Não foi a primeira vez que eu emagreci na minha vida, gente, ó. Da minha formação em nutrologia pra cá, eu perdi 20 quilos. Só que antes disso, com esse meu processo de engorda, emagrece, eu já tinha procurado vários endocrinologistas,
alguns nutrólogos, alguns nutricionistas, já tinha feito. Olha, só para vocês terem noção. Primeiro semestre da faculdade, eu lembro muito bem, a faculdade era ali na Boulevard, eu descia, fazia a volta, lá embaixo era o Roma, que hoje em dia é o pátio. Eu comprava chá da bailarina para ter diarreia, para secar. Eu comprava diurético, era chá verde para um lado, era chá da bailarina para o outro, era cavalinha, hibisco, tudo isso eu comprava. Aí, vocês sabem, né, que tem supermercado que é mais caro, né, que tem umas coisas melhores. Aí eu ia, pegava o cartão do meu pai, né, eu estudante, pegava o cartão do meu pai, comprava peito de peru light, doce de leite diet, não sei o que de tapioca, tudo essas coisas light diet ultra mega industrializada que vendem pra gente como se fosse uma coisa natural, mas gente, é industrializado. E aí eu perdia 3 quilos, depois vinha uma prova, eu tinha que apresentar o trabalho, eu ganhava de novo, porque eu passava a noite estudando, eu gostava mais de estudar à noite, e comendo. No outro dia minha mãe acordava, já tinha comido a metade do bolo, a metade de uma torta de manga, enfim, de um purê, pavê de manga, mousse de manga, de maracujá, de limão. E a minha mãe, coitada, ela via ali aquele meu sofrimento estudando, todo mundo em casa dormindo e eu estudando. Aí ela fazia pra me agradar, porque era um consolo que eu tinha, né? Aí tá. Passou mais tempo, voltando agora pra nutrologia. Então, só pra pontuar aqui, pra deixar bem claro, o que eu já fiz de loucura antes de fazer nutrologia, antes de entender que tinha que tratar com a medicação, com o psicólogo, com o nutricionista, com o personal. Eu usei chá da bailarina, eu usei sibutramina. Agora que eu lembrei, sibutramina eu usei no ensino médio, um médico louco me deu pra mim, pra uma amiga minha, gente, eu não tinha nem 18 anos. Fiquei taquicárdica, onde eu ia era suando, coisa horrível. Eu usei um mês, perdi bastante peso, depois ganhei o dobro. Fiz um programa que era com a fisioterapeuta, que ela ficava controlando o que a gente comia, tinha que mandar a foto. Fiz um tratamento com HCG, que era no nasal, e aí só podia comer 500 calorias por dia. Eu perdi uns 15 quilos, eu acho, em 40 dias. Perdi todos os meus músculos, gente. Eu era tão novinha, tão linda. Aí perdi músculo. Sabe que quando a gente perde músculo, a gente envelhece, né? Aí depois ganhei tudo de novo. Então, assim, eu acho que... não, teve uma época que a faculdade entrou em greve, 2013. Aí eu vivia onde? Na academia, né? Tava linda. Comecei a tomar shake da Herbalife. Aí era chá verde, shake da Herbalife. Não almoçava nem jantava mais, era só Herbalife. Quando eu voltei para a faculdade, que entrei no internato, tanto de paciente que interna com hepatite por causa de excesso de chá de Herbalife ou outros, falei, Deus me livre, nunca mais eu tomo isso. Fora que é industrializado, né? Aí tá. Então, na nutrologia eu me encontrei, eu entendi que obesidade não tem cura, só tem controle. Então, por isso que toda vez eu emagrecia e ganhava de novo, porque eu parava de fazer o certo. Outra coisa muito importante que aconteceu na minha vida foi assim, na nutrologia, em todos os pilares, em todos os tratamentos tem terapia. Comecei a fazer terapia. E a minhas terapeutas, porque foram as 3, até eu encontrar um que eu parei, assim, eles falaram, sua autoestima é baixa, você tem que melhorar a sua autoestima, você tem que melhorar a sua autoestima. Aí eu, tá bom, como é que melhora? Tem um remédio aí pra tomar? O que é que faz? O que é que faz? Não, é autoconhecimento. Aí eu, Deus, eu quero aumentar essa tal dessa autoestima, o que é que eu faço? E nada na terapia. Aí não, é com o tempo, é na terapia, tá bom. E eu sem paciência, que eu sou meio imediatista, vocês viram, né? Todas as outras coisas que eu fazia para emagrecer era na base do imediatismo. E aí, um belo dia, eu rolando o Instagram, eu vi uma frase assim, o combustível da autoestima é o autocuidado. Aí eu, combustível... Então tá, então eu tenho que ter autocuidado, né? Então, cuidar de mim para minha autoestima melhorar. Aí eu comecei. Gente, eu era muito assim... Eu não me achava feia, mas eu olhando hoje, eu era muito desarrumada, muito feia. Só andava com o cabelo assim, presa assim. Mulheres, não andem com o cabelo assim. Assim, ó, fica muito jogado. A unha... Se tivesse feita, durava uns 3 dias, depois eu começava a descascar toda com ansiedade.
a pele cheia de acne, não fazia um botox, não fazia um laser, não fazia nada, não fazia banho de lua. Menina, eu só vivia para trabalhar. A conta no banco tava maravilhosa, mas aqui a carcaça, como o povo fala, tava péssima. Aí eu comecei, toda semana eu vou no salão fazer minha unha, aí ia, vou pintar meu cabelo de louro. Eu até me arrependo disso hoje, mas tive essa fase. Vou começar a comprar roupa, porque antes eu só comprava assim, roupa se eu fosse viajar. Eu comecei a criar o hábito de comprar roupas. Parei de comprar mais roupa escura e comecei já a comprar roupa mais claras. Mudei o estilo. Parei de dar plantão noturno, que isso acaba com a gente. Eu sei que o médico está se formando. No começo tem que dar uns plantõezinhos a mais, tem que fazer uma base, né? Tem que comprar uma casa, um carro e tudo mais. Mas, gente, isso aí acaba com a saúde da gente. Então, quando a gente tira o pilar sono, a gente tem que trabalhar muito bem os outros pilares. E eu não dormia bem, não comia bem, não me hidratava bem, não treinava. Quando foi em setembro de 2021, eu peguei meu celular e falei assim pra personal. Aí eu saía do plantão e ia treinar, ou seja, morta, ia treinar, só engordava, não servia de nada. Falei assim pra ela, pega aqui, tira uma foto minha desse jeito. Eu vou dar essa foto pra Fabi botar aqui, é horrível, eu não gosto dela, eu tenho vergonha, mas eu quero que vocês vejam como que eu mudei. Aí eu fiz aquelas poses, né, que faz assim pra ver o corpo de um ângulo do outro. Aí ela tirou. Eu disse, eu nunca mais vou voltar a ser isso aqui. Dito e feito, dali pra frente foi só melhorando. E aí, troquei de personal, troquei de academia, fui pra academia melhor, mudei minha rotina, fui tratando com medicação, fui super responsiva à medicação. Hoje em dia, gente, as medicações que tem, hoje em dia, de 2021 para 2025, tá? Não faz nem tanto tempo. Os remédios que tem hoje em dia no mercado fazem o que eu usei lá em 2021 fez comigo em 3 meses. Eu demorei quase 3 anos para perder 20 quilos. Mas assim, eu não abri mão de socializar, eu não abri mão do meu vinhozinho no final de semana, eu não abri mão de um churrasco, da minha sobremesa preferida, e não treinei tanto assim. Treinava de acordo com o que o meu horário de hospital, empresa e clínica dava. Aí tá. Chegou a M. Baiar na minha vida ali no final de 2022. A Adriana sempre foi minha dermatologista, né? Coitada, sofria, porque era acne da mulher adulta, psoríase, dermatite, queloide, tudo que vocês imaginarem de doença dermatológica eu tenho, fora os hematomas que aparecem no meu corpo quando eu tô muito ansiosa. Aí eu falei, Adriana, eu cheguei de São Paulo, fiz um curso lá para ver se era para eu montar uma clínica sozinha ou se era para eu trabalhar em parceria. E pelo estudo da pessoa, da consultora médica lá, eu trabalharia melhor em parceria. E eu acho que a nutrologia, andando junto com a dermatologia, né, que é a cereja do bolo ali, e com a ginecologia, que a mulherada precisa, né, eu acho que é o combo perfeito. Ela disse assim, você veio falar comigo na hora certa. Vamos inaugurar uma clínica? Vamos. Em dezembro de 2022. 8 de dezembro ou 7 de dezembro, a gente estava inaugurando a M. Baiar. A clínica maravilhosa, com toda a tecnologia que a pessoa precisa para tratar uma flacidez, tratar uma gordura localizada, estimular músculo, melhorar a qualidade da pele. Gente, eu acho que não tem coisa mais gratificante assim do que não tem gratidão maior que eu possa sentir quando eu emagreço um paciente assim e ele chega comigo e fala: você me emagreceu, isso é um detalhe, você mudou minha vida, minha autoestima é outra, meu trabalho é outro, as pessoas me veem de outra forma. Não tem dinheiro no mundo que paga a felicidade que eu sinto. Eu acho que eu fico mais feliz com meus pacientes, porque eu senti isso na pele. Então, eu saí de um estado que eu tava pro que eu tô hoje, com o tratamento que eu faço com os meus pacientes. E aí tem gente que fala assim, a obesidade é só criar vergonha na cara. Eu tenho ódio de quem fala essa frase, mas um dia eu já falei essa frase. Então assim, obesidade não é só criar vergonha na cara. Para a obesidade ser desenvolvida,
Você tem um ambiente obesogênico, você tem um comportamento que favorece a obesidade e você tem uma genética que favorece a obesidade. Então, a fome que você aí, que tá magrinho, que foi a vida toda magro, sente, não é igual a fome que eu, Fernanda, sinto. Porque meu cérebro já decorou aquele peso maior que eu tive na vida, que eu passei um bom tempo com aquele peso. Então, minha luta é diária. É treinando, é na terapia, cheirando a lavandinha para ficar de boa, para não ter que descontar emoções na comida. Treino, faz uma drenagem, faz um procedimento. A única coisa que eu ainda não fiz foi o Olímpico, mas é por falta de dinheiro mesmo, porque assim... Não, gente, não preciso não, mas assim, então um retoquinho aqui era bom. Eu fico colocando freios em mim e nas minhas pacientes também, porque vaidade demais faz mal. Porque procedimento demais não é interessante, a gente sabe os riscos que uma cirurgia tem. Tanto é que muitos pacientes hoje em dia estão deixando de fazer a bariátrica porque a gente já tem medicações como Mounjaro, né, em associação com o Contrave, com o Venvance ou o Wegovy, que fazem uma perda de peso equivalente a uma bariátrica. Então, o que é que eu vi que foi o erro da minha vida? Eu ter feito várias dietas malucas, tomado remédio sem acompanhamento, talvez não ter procurado os profissionais certos, porque eu lembro bem que eu fui fazer um acompanhamento com uma médica que eu gosto muito, a doutora Sarina, lá em Minas Gerais, que eu achei essa médica combina comigo. Aí eu fui lá ficar uma semana na clínica dela, em Minas Gerais. Aí foi eu e mais duas médicas, uma do Rio de Janeiro e outra uma de Caxias do Sul e outra de Santa Catarina. Aí ela chegou no canto e disse bem assim pra mim, lá em 2021, Fernanda, dessas três, de vocês três, você é que tem maior potencial. Por que você não tá com o seu peso ideal? Aquilo foi um tapa na minha cara. Aí muito rapidamente eu respondi, porque no primeiro dia lá na clínica dela eu já tinha entendido qual era o meu problema. Eu disse assim, doutora, é porque eu não tinha entendido que obesidade não tem cura. E eu sempre tratava e quando chegava no meu peso que eu queria ali, eu parava. Então hoje em dia eu não emagreço pessoas, eu controlo a obesidade. Porque se eu falar assim, esse remédio é para emagrecer, quando você emagrecer, o que é que você vai fazer? Você vai parar. Agora, se eu digo assim, esse remédio para controlar a sua obesidade, sempre você vai ter que estar controlando, porque aquilo ali está na sua genética, está no seu ambiente, está no seu comportamento. Lógico que quanto melhor for o comportamento de uma pessoa, menos remédio ela vai precisar. Mas, gente, no ambiente que a gente está hoje, na correria, tudo que a vida exige, né, é muito melhor a gente passar por certas situações medicada do que sem medicação. Então, assim, o médico, no tratamento da obesidade, o médico não anda só. Eu, por exemplo, precisei da minha personal, até hoje eu preciso, eu não vivo sem, quando eu vou treinar só, nem se compara com o resultado. Nutricionista para fazer um plano alimentar em certa fase do tratamento é essencial. Um psicólogo para entender as suas emoções. Então, tem muitas questões orais, ingesta de comida em excesso, ingesta de bebida em excesso, fumar, beber, muitas doenças orais que estão associadas a questões familiares, psicológicas, psiquiátricas, que só um psicólogo e um psiquiatra podem tratar, controlar. Então, esses profissionais são essenciais no processo. Se puder ter todos ao mesmo tempo, ótimo, se não, um de cada vez, mas graças a Deus, um cientista foi iluminado, criou essas medicações que hoje em dia a gente consegue controlar a obesidade. Meu recado para você é o seguinte, você tá com excesso de peso de 2 quilos, de 3 quilos, de 10 quilos, meu amor, quanto mais cedo você procurar um profissional, mais fácil vai ser de tratar. Não deixe chegar num ponto de pesar 150, 180. Começou a ganhar, tá com 5 quilos a mais, procura logo o médico para tratar, porque é muito mais fácil eu te fazer perder. É muito mais fácil eu te fazer perder 5 quilos do que eu te fazer perder 15, 20, 30. É mais caro, é muito caro. O tratamento da obesidade, a pessoa gasta. E assim, né? O pessoal fala que tem a pirâmide. Fala que tem a pirâmide, é assim. Vai no médico. Aí o médico
te emagrece. Aí tu chega num ponto assim que para. O processo para. Aí o médico fala, tem que ir no nutricionista. Aí o nutricionista passa um cardápio. Aí você fala, não tô conseguindo, sou muito estressada, tô muito ansiosa. Aí ele fala, então você vai no psicólogo. Aí tu vai no psicólogo. Aí o psicólogo fala, você tem que treinar. Aí tu começa a treinar, aí tu se lesiona. Aí tu vai no médico, aí o médico fala, não, tem que ter um personal pra te orientar melhor. Aí sua amiga fala, amiga, tem um look novo lá de tal marca de roupa de malhar. Aí tu compra. Aí quando tu vai ver, tu olha pra rua, tá todo mundo correndo, fazendo caminhada, fazendo corrida. Aí tu quer fazer parte daquele grupo também, quer fazer parte daquele grupo. Aí tu começa a comprar um tênis de corrida e começa a comprar roupa de corrida. Gente, então assim, hoje em dia tem muita coisa, o mercado do wellness, do bem-estar, do fitness, do belo. Hoje em dia a gente busca muito belo, não só no corpo, mas na arquitetura, na arte, enfim. Está crescendo muito. Então, a gente consegue otimizar a sua vida de várias formas. Por exemplo, eu tenho um paciente que emagrece 10, 20, 30 quilos. Esse paciente fica com flacidez. Esse paciente fica com flacidez. O que a gente faz? Tem a tecnologia de radiofrequência, de ultrassom, para tratar aquela flacidez. O paciente perdeu 20 quilos, mas ficou com uma gordurinha aqui, localizada no abdômen. A gente tem uma tecnologia que congela aquela gordura e mata, porque é importante falar que quando a gente emagrece com mudança de estilo de vida e medicação, as nossas células de gordura murcham. Quando a gente faz uma lipo ou uma tecnologia dessa, a gente mata a célula. Naquele lugar não vem mais célula de gordura, elimina. E cada um tem a sua indicação, né? Então, às vezes, no tratamento de obesidade, a pessoa perde massa muscular. A gente tem uma tecnologia que é o Sculptinel, que estimula a massa muscular. Então, um aparelho que faz 20 mil contrações musculares em 30 minutos, né? Então, é o tipo de tecnologia que a gente tem lá na clínica, tecnologia que tem centro de treinamento do São Paulo, do Palmeiras, de times internacionais. Ou vocês acham que aqueles atletas são maravilhosos daquele jeito, tem aquela força, aquela potência toda em campo, sem algo a mais, que nem nós, cidadãos normais? Não, eles trabalham com tecnologia, a gente usa sempre a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, um conselho que eu dou para você, não tem bem mais precioso no mundo que a nossa saúde. Se você quer começar agora, doutor, eu quero começar agora, o que eu posso fazer? Escolha um bom hábito. Aunque seja beber água. A partir de hoje eu vou beber 2 a 3 litros de água por dia. Esse bom hábito vai puxar outro bom hábito. Porque você, bebendo bastante água, você não consegue comer o tanto que você comia antes. Aí você vai começar a comer bem. Quando você começa a comer bem, você começa a dormir melhor. Quando você começa a dormir melhor, no outro dia você come melhor ainda. Quem come bem, dorme bem, treina bem, tem menos preguiça. Aí quando você começa a treinar, aí começa a aparecer o quadríceps, começa a aparecer aquela bundinha desenhada, né? A bundinha desenhada. Aí tu vai falar, sentar numa mesa cheia de coisa que não presta, de comida industrializada. Tu vai querer comer aquilo, porque vai prejudicar o trabalho que você teve? Não vai. Então um bom hábito puxa o outro. Eu comecei com autocuidado, eu comecei com a vaidade, né? Tem gente que às vezes não tá com peso ok, não tá com a saúde mental boa, não tá com a parte espiritual boa. E aí começa. Faz uma micropigmentação na sobrancelha, a sobrancelha fica parecendo a sobrancelha da Nike, símbolo da Nike. Bota um cílio enorme, bota uma unha postiça, faz uma tatuagem, pinta o cabelo de vermelho. Nada contra quem gosta disso, mas assim, reflita se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes, você tomar uma medicação, fazer uma terapia, você vai perder peso, vai ficar bonito e não vai querer mais nada disso. Eu falo até mesmo por mim. Já fui 2 vezes no cirurgião plástico para fazer lipo, botar silicone. Hoje em dia, quero mais não. Já pintei meu cabelo, me arrependo também, porque estragou meu cabelo. E era tudo uma busca para tentar ficar com aparência melhor, para buscar aprovação. Quando, na verdade, a fase da minha vida que eu me senti assim... Nossa, eu tô na minha melhor fase, foi de 2 anos pra cá, quando eu consegui estar viciada em ir pra academia, quando eu consegui sentar em qualquer ambiente e comer o que é saudável, quando eu consegui fazer minha terapia
toda semana, sem faltar, falar pro meu psicólogo todos os meus defeitos, todos os meus problemas, todas as minhas questões. Porque a gente não é perfeito, gente, então a gente tem que buscar ajuda, tá bom? Então meu conselho é esse, busquem ajuda profissional, busquem o autocuidado, a autoestima sobe e aí é sucesso. Então comenta aqui embaixo um hábito que você vai iniciar agora, que você decidiu, não, agora eu vou iniciar esse hábito. Compartilhe esse vídeo, se você achou interessante, se você se identificou, se você acha que tem alguma pessoa que vai se identificar com esse vídeo, encaminhe esse vídeo para ela. Olha, eu tive um paciente essa semana que ele falou assim, doutor, eu só vim porque eu vi seu podcast. Chegou lá, estava hipertenso, obesidade, resistência insulínica, eu tô tratando tudo, já perdeu 3 quilos, tá com uma semana, já perdeu 3 quilos, tá feliz, tá satisfeito. Então eu quero que você seja essa pessoa que se ama, que se cuida e que vai estar num processo que vai ser fácil de melhorar a sua vida e a sua saúde. Eu quero que você sinta o que eu senti um dia. O meu propósito de vida é cuidar de pessoas, é tratar a obesidade, é fazer com que as pessoas tenham uma longevidade, é fazer com que você se torne um idoso independente. Esse é o meu propósito de vida. A minha felicidade é fazer isso e eu faço isso com muita maestria. Eu já passei por esse processo, eu sei o que você está sentindo e eu quero que você se sinta bem como eu me sinto hoje.